Boa noite a todas as irmãs e irmãos para mais este encontro junto à nossa casa, o Estrela de Luz, para a realização de mais uma assistência espiritual. Tendo em vista a nossa preleção desta noite, cujo tema é A revolta nos afasta de Deus. Se desejarmos um maior aprofundamento sobre esse tema, podemos encontrar as referências no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Ao falarmos da revolta, gostaríamos de comentar antes o agente causal dessa revolta, que é o nosso sentimento de indignação, como uma expressão de descontentamento, seja por palavras, atitudes, e que varia a intensidade conforme o nível de indignação das pessoas, cujo sentimento pode estar associado a emoções mais intensas, como a raiva, e não é incomum essa expressão de raiva vir associada à agressividade juntamente com a violência. Buscando na questão 625 do Livro dos Espíritos, a pergunta que Allan Kardec direcionou à espiritualidade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a espiritualidade maior responde: Jesus. Buscando neste exemplo de guia e modelo, a primeira pergunta seria: Jesus se indignava? E nós aqui respondemos: sim, se indignava. Mas a forma de indignação de Jesus era uma indignação cristã, uma indignação elevada, uma indignação construtiva. E nos pautamos em 4 versículos do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, para esta nossa proposta de reflexão. E no versículo 13 deste citado capítulo 10 do Evangelho de Marcos, começa assim: apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse. Mas os discípulos repreendiam os que as apresentavam. Versículo 14. Vendo, Jesus indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Nós observamos em Jesus que todas as circunstâncias da sua vida, ele agrega expressões de amorosidade e de humildade. A humildade se encontra na categoria das virtudes que nos aproximam de Deus, por ser um ato de submissão à vontade e aos desígnios de Deus. Ao passo que o orgulho, o egoísmo, é a revolta que nos coloca afastados de Deus. O versículo 15
desse capítulo 10 do Evangelho de Marcos, diz: em verdade vos digo, todo o que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Citamos a indignação cristã, a indignação evangelizada, porque Jesus, pautado numa citação do item 13 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá diz: aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. Ou seja, observamos nos versículos anteriores uma ação equivocada dos discípulos. Jesus expressa a sua indignação diante da ação dos discípulos, mas traduz, diante daquela situação equivocada, um ensinamento, um engrandecimento de como pode ser realizado as nossas expressões de situações equivocadas. Ou seja, Jesus ali se iguala ao entendimento dos discípulos perante aquelas crianças e, ao mesmo tempo em que repreende a situação, ele passa o ensinamento da postura que somos convidados a manter semelhante a uma criança, para que possamos entender o que vem a ser o reino de Deus. E Jesus vai mais além da sua postura, quando o versículo 16 diz: em seguida, ele as abraçou e as abençoou, impondo-lhe as mãos. Ou seja, traduziu expressões de exemplificação. Não ficou apenas no falar, vivenciou aquilo que estava falando. E é o que nós observamos diante da indignação. Nós citamos extremos. Um deles é o que aponta o dedo, o que acusa, o que sinaliza. E como humanidade, também se pauta na inércia, na falta de ações construtivas. O outro extremo da nossa indignação é a raiva, a irritação, a agressividade e, como dissemos, culminando muitas vezes na violência. Totalmente diferente da postura de Jesus na sua indignação, que inicialmente presencia o fato, depois expressou a sua indignação contra o fato na ação dos discípulos, depois se igualou ao nível do entendimento dos seus discípulos, esclarecendo a sua indignação com o fato ocorrido, mas, além da sua indignação, traduziu um ensinamento, um esclarecimento e, por fim, exemplificou estes ensinamentos. Como dissemos, uma indignação de um verdadeiro cristão. Jesus procura nos mostrar que um cristão é, por natureza, uma pessoa indignada, com as expressões que traduzem situações
comprometedoras para o nosso processo evolutivo. A mesma indignação que Santo Agostinho também tinha, como cita no Evangelho segundo o Espiritismo, que toda noite, quando ele ia se recolher, ele resgatava as suas ações do dia, quando identificava que as suas ações estavam não alinhadas com os ensinamentos de Jesus. Então vamos observando o convite que nos traz sob o alicerce do Evangelho de Jesus, o abandono que devemos ter do comportamento explosivo que nos leva a destruir ou queimar pontes na ligação junto ao nosso próximo. Ele nos mostra que o sofrimento pode fazer que a pessoa se afaste de Deus, como também pode-se fazer com que ele se relacione com Deus de uma maneira diferente. O que é comum em qualquer situação é que a dor causa uma mudança na pessoa e na sua relação para com Deus. Da dor, nós não podemos fugir por estarmos num plano de provas e expiações. Mas o sofrimento sempre será escolha individual de cada um de nós. Concluindo a nossa preleção desta noite, com outro ensinamento que Jesus nos traz no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 9. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vamos para o momento das nossas vibrações coletivas, que são expressões fraternas e amorosas que direcionamos em prol do nosso semelhante e da nossa humanidade. E assim, mais uma vez, nós vamos unindo os nossos pensamentos e sentimentos e vamos vibrando pelo bem universal, pelo nosso planeta Terra, aos locais que se encontram em conflitos e desavenças, pelo nosso país, o Brasil, bem como pelas crianças abandonadas, velhice desamparada, leitos de hospitais, enfermarias e residências onde irmãos estejam acamados, por todos os credos religiosos e filosofias, a todas as instituições voltadas para o auxílio do próximo, do mais necessitado. Vibramos pelos nossos colegas, amigos e familiares, pelo nosso local do ambiente profissional, com a permissão do mais alto, a vibrarmos por cada um de nós mesmos, bem como pelos nossos domicílios, os nossos lares e aos familiares que ali convivem conosco. E nesta imantação de pensamentos e sentimentos, vamos cada um de nós dentro de outra assertiva do Evangelho que Jesus nos trouxe. Onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei. E nos sentirmos envoltos sob as suas expressões amorosas e fraternas, acompanhados que somos neste momento pela espiritualidade maior.
para que nesta receptividade para nossa assistência espiritual, venhamos a receber a assistência, seja ela nos aspectos da necessidade material, traduzindo expressões de equilíbrio e harmonia ao nosso veículo físico. Sejam as expressões de necessidade de cunho espiritual, para que a nossa essência, como seres criados por Deus, possamos ser amparados, sustentados e fortalecidos em nossa essência divina, como criação de Deus, que cada um de nós somos. Sejam também as nossas expressões de necessidades no seu âmbito material e espiritual, para que esse olhar fraterno, carinhoso e generoso da espiritualidade venha de encontro a cada um de nós, para que sejamos amparados, fortalecidos, sustentados para as experiências nessa grande escola que se chama planeta Terra. E assim, nos sentindo mais amparados, fortalecidos por estas expressões fraternas, para que neste campo de experiências, um dia estejamos em condições de exclamar: Pai, que seja feita a sua vontade. Assim, concluímos neste momento o nosso encontro desta noite, a expressarmos a nossa gratidão por esta oportunidade, bem como a renovarmos o nosso convite a todas as irmãs e irmãos a estarmos reunidos na próxima semana com as bênçãos de Jesus. Uma boa noite a todos e que a paz e o amor de Jesus se façam presente em nossos corações hoje e sempre.